Olá, meus queridos, segundou e isso significa que eu estou de volta com os nossos vídeos. Você deve ter se perguntado assim, poxa, mas é uma live? Esse vídeo está gravado, o que está acontecendo? Pois é, eu estou aqui gravada, mas nos comentários eu estou ao vivo. Vou responder as suas dúvidas no ao vivo e hoje a gente tem um tema que eu sei que é muito polêmico e uma fonte de insegurança para os senhores. Vamos ter uma conversa um pouquinho mais íntima. Todo mundo que tem medo de se desorganizar temporalmente no primeiro dia de prova do Enem, que é o dia que tem redação, linguagens e humanas, deixa um comentário aqui. Eu já vi várias histórias bem dramáticas de alunos que pararam de prestar atenção na marcação de tempo que é feita no quadro, alunos que fizeram uma redação maravilhosa, mas levaram 2 horas e meia, o que prejudicou a prova de humanas e de linguagens, e já vi aluno, por exemplo, que teve a prova de redação arrancada das suas mãos porque o tempo máximo de aplicação de prova tinha passado. Se você quiser, deixa aqui embaixo a história mais tenebrosa de pessoa fazendo prova e se desorganizando temporalmente. E a pedidos, hoje a gente vai conversar sobre como organizar temporalmente a sua elaboração, tanto da redação quanto a resolução das questões fechadas de humanas e de natureza. Eu vou dar uma de gatinha misteriosa aqui e vou tampar o que eu vou falar daqui a pouco. Aqui, ó, peguei meu bloquinho, tal. Vou tampar essa parte aqui. Olha, chora no meu bloquinho. Ó, então, no dia, né, no primeiro dia do Enem, você tem que fazer 3 provas. Uma prova de redação, 45 questões de humanas, 45 questões de linguagens. Então, vou colocar os números aqui, porque a gente vai calcular essas coisas juntos. Então, 45, esse Q aqui é de questões, ok? 45 questões. Eu gostaria de ressaltar que é muito frequente que eu faça, né, o Enem, porque eu preciso comentar o Enem para uma certa empresa em que eu trabalho para gravar o vídeo no YouTube. A propósito, você sabe que tem live pré-Enem às vésperas da prova de redação, horas e horas e horas de revisão de tudo que você precisa saber para linguagens e para redação. Então, já deixa marcado no seu calendário. Dê uma olhada lá no @Insta Jana Rabelo, todos os detalhes estão disponíveis. Mas voltando, a gente estava falando aqui que você tem que fazer uma prova de redação, 45 questões de humanas, 45 questões de linguagens. E neste dia em específico, você tem 5 horas e 30 minutos para fazer tudo, tá? Já vou fazer aqui a conversão. 5 horas e 30 minutos são 330 minutos. Ó, você vai acompanhando aí e lembrando, se eu cometer algum erro, eu peço desculpas, eu fiz letras, não fiz números e você pode me corrigir aqui nos comentários, ok? Voltando, então você tem 5 horas e 30 minutos, ou seja, 330 minutos para fazer a prova neste dia. E o Enem te dá 1 hora a mais, 60 minutos a mais neste dia, em comparação ao outro dia, onde você vai fazer, né, quando você vai fazer ciências da natureza e matemática. E aí você pode me perguntar assim, Jana, mas isso significa que eu vou fazer uma redação em 1 hora? Isso seria o ideal. Entretanto, por experiência minha com os alunos, são pouquíssimos os que conseguem levar só 60 minutos do início ao fim, tá? E o do início ao fim, eu já deixei aqui anotado para vocês o passo a passo que eu sugiro para vocês fazerem a redação. Aproveita para printar ou para copiar, tá? E aí, gente, eu não sugiro que você gaste só 60 minutos. Esses são os passos e você não vai fazer um atrás do outro. Tem um truquezinho aqui, tá? Eu sugiro para os meus alunos que gastem um pouco mais de 1 hora para fazer a redação. Afinal de contas,
a redação do Enem vale muito. Portanto, só 60 minutos, acho que às vezes não é suficiente. Qual é a minha sugestão? Eu sugiro que, para a redação, vocês usem 1h30. Gente, é óbvio que isso daqui pode ser arredondado, pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a meta é escrever com 1h30. Pode ser que você leve 1h45? Perfeito. O que vai acontecer é a gente ter que tirar tempo de uma outra etapa. Então, estou calculando aqui o tempo ideal, 90 minutos. Ok? Então, vamos fazer as contas. Se eu tenho 330 minutos e tiro os 90 minutos que são dedicados à redação, e aqui eu vou chamar a redação de texto, a gente tem um tempo total para as outras questões de 240 minutos. Só que o que acontece? São 240 minutos para as 90 questões de humanas e linguagens. Eu já fiz essa conta para vocês, vou anotar aqui de azulzinho. Então, você vai ter 240 minutos divididos por 90 questões. Tá? Já fiz essa conta, obviamente, né? E deu isso daqui, ó. 2,6666666666667. O que eu vou fazer? Vou arredondar para baixo. 2,5 minutos por questão. Aí eu já te pergunto e você vai responder aqui embaixo. Na prova de Ciências Humanas e Linguagens, 2,5 minutos em média por questão é suficiente? Eu quero que você me responda aqui embaixo nos comentários. Aproveita que você já está aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um likezinho aqui neste vídeo. Afinal de contas, eu estou gastando toda a minha habilidade matemática. Mas espera, eu vou falar sobre a redação. Aguarda, porque eu vou te dar um roteirinho de como fazer a redação dentro dessa confusão de questões. Então, eu sugeriria que vocês levassem, em média, 2,5 minutos por questão. É óbvio que tem questão que você vai levar mais, por exemplo, uma questão muito cheia de texto, de linguagens, questões que vão levar menos tempo, e tem os truques, né? Você não gastar muito tempo numa questão só. Começou a agarrar numa questão, passa para outra, depois você volta. Não deixa para passar todas as questões no gabarito de uma vez só. À medida que você for resolvendo, já vai marcando no gabarito. Mas eu não sou professora nem de humanas, de linguagens eu sou. E vai ter na live para Enem uma revisão de linguagens. Então, por enquanto, eu estou preocupada com a redação. Então, eu vou deixar aqui humanas e linguagens. Estou sugerindo 2,5 minutos por questão em média. E aí você vai me contar se é suficiente. E agora eu gostaria de sugerir a ordem em que você vai fazer as questões de redação, né? Redação, linguagem, entre outros. E aí, para isso, eu acho que eu vou pegar... Qual cor de caneta? Eu vou pegar esse azulzão aqui. A minha sugestão é: o aplicador de prova liberou para que você possa abrir a prova, passou o tempo mínimo de sigilo, você vai abrir, na minha opinião, direto na questão de redação para você já descobrir o tema. Só que o que acontece? Neste momento, no geral, acontece um negócio chamado cagaço, que é uma palavra que eu nem sei se eu posso falar aqui no YouTube. Aquela dor de barriga de nervosismo, aquele suor no bigodinho, aquele arrepio na nuca. Se você quiser, compartilha para mim. O que você sente quando você está muito nervoso? Eu suo, não importa o frio que esteja fazendo. Como você pode ter escutado, a Mora está do outro lado da porta ali, gritando pela mãe. Deixa o like nesse vídeo para fazer valer o sofrimento desta criança. Voltando aqui, eu gosto de gastar esses 5 a 10 minutos iniciais, quando eu estou muito nervosa, para fazer um diagnóstico geral daquele problema. No caso de vocês, a análise inicial daquele tema. O que você vai fazer nessa análise inicial? Você vai gastar de 5 a 10 minutos. Vamos fingir que você está com muito cagaço, então estou gastando 10 minutos, ok? Então, 10 minutos.
Você vai, por exemplo, tentar identificar a situação-problema. Você vai identificar se essa situação-problema é explícita ou implícita. E você, que é meu aluno há mais tempo aqui no canal, sabe que isso vai ter implicações para o seu texto posteriormente. Se você não sabe por que eu estou perguntando isso, você vai procurar aqui no canal um vídeo que se chama Como Analisar Qualquer Proposta de Redação no Formato Enem. Dê uma olhada nesse vídeo é maravilhoso. Estou fazendo lá. Então, olha, situação-problema, implícita ou explícita. Você vai tentar, por exemplo, pensar qual ou quais eixos temáticos estão ali naquele tema, direta ou indiretamente. Você vai pensar, por exemplo, a partir desses eixos temáticos, se você já consegue pensar em algum repertório sociocultural geralzão. Considerando que o tema é explícito ou implícito, você vai se perguntar, nossa, eu vou fazer aqui um desenvolvimento por causas e consequências, se ela for explícita, ou por contraste, abordagem positiva e abordagem negativa, se for implícita. Você vai levar ali uns 5 minutos só para marcar essas coisas, só para escrever aquelas coisas. E logo em seguida, você já vai fazer esse projeto de texto geral, respondendo a essas perguntas e registrando esses aspectos, você já consegue pensar qual vai ser a sua estratégia de introdução ao tema, qual vai ser a sua estratégia de tese, qual que vai ser a estrutura geral do desenvolvimento e, se der, você já pensa até na problematização a ser feita. Só que isso você vai escrever em formato de tópicos. Para fazer isso aqui, eu sugiro que você gaste mais uns 10 minutinhos. Então, no máximo, estourando, você gastou 20 minutos e você já tem um esqueleto de texto mais ou menos pronto. Ok, passou esse momento de cagaço? A minha sugestão é que você vá buscar fazer aquela prova ou aquelas provas com as quais você tem mais facilidade. Vai fazer prova fechada de humanas e de linguagens, e a minha sugestão é, a cada mais ou menos 10, 11 questões, respira, bebe uma água, dá uma descansada. Assim que seu cérebro começar a cansar, por exemplo, seja da prova de humanas, seja da prova de linguagens, você volta e faz uma leitura da coletânea. Mas eu quero que você faça uma leitura produtiva da coletânea. O que isso significa? Aqui no canal eu já ensinei como fazer uma leitura bem produtiva, procura aqui. Mas, basicamente, significa, ao lado de cada parágrafo da coletânea, você vai colocar a sua interpretação. Não é para copiar nenhum trecho da coletânea. É para você fazer uma paráfrase, um resumão com as próprias palavras do que está ali naquele parágrafo, direta ou indiretamente. Presta atenção, por exemplo, nas fontes. O que a fonte traz de informação? O veículo significa alguma coisa? O título original do texto te diz alguma coisa? A data de publicação te diz alguma coisa? O link traz alguma informação? Então, você vai gastar um tempinho ali de mais ou menos 15 minutos, não apenas lendo, mas também registrando as ideias que vêm junto da coletânea. E aí você passou um tempão lendo e resumindo e tal. Volta, vai fazer mais uma carguinha de humanas e de linguagens. Cansou, atingiu, por exemplo, metade do tempo da prova, eu sugiro que você pegue o que você fez de análise inicial, o seu projeto de texto geral meio bagunçadão, o que você tirou da coletânea e faça um projeto de texto específico. O que é um projeto de texto específico? Eu já deixei aqui até um post-it separado para tanto. Chora que esse post-it, ele tá na paleta do canal e ele é furadinho, né, pontuadinho, pontilhadinho, que nem a folhinha da câmera da mãozinha. O que é esse projeto de texto específico? Você vai literalmente escolher a estratégia de tema e de tese, se é que você ainda não escolheu, os argumentos que vão aparecer no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo,
E eu não vou comentar, não vou dar aula teórica disso hoje, mas, em geral, o que você vai fazer? Ou você vai pensar nas causas da situação problema e nas suas consequências, ou você vai pensar na abordagem positiva e a abordagem negativa do tema. Você é um pouco repetitiva. Temos vídeo aqui no canal te ensinando os diferentes tipos de desenvolvimento. Então é só procurar aqui, estratégias de desenvolvimento. Eu não vou entrar nisso. E aí, por último, é óbvio, temos um vídeo sobre isso aqui no canal. Você vai elaborar a estrutura geral da sua proposta de intervenção, que eu sugiro que esteja no 4º parágrafo. Você vai fazer tópicos, tá? Você vai colocar lá para mim qual é o agente, a ação, o meio, o detalhamento e o objetivo ou finalidade ou efeito. Isso tudo, gente, é resumo. Isso é tópico. Então, por exemplo, eu vou começar o meu texto sobre, o trabalho escravo na sociedade contemporânea, fazendo uma alusão histórica à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A minha tese é uma tese por contraste. Ainda que tenha havido uma série de avanços na legislação, por exemplo, a abolição da escravidão, a CLT, entre outros, o que a gente observa hoje é uma superexploração de alguns trabalhadores. E aí, no meu 2º parágrafo, por exemplo, eu coloco como uma das causas a herança escravagista e como outras causas, como uma outra causa, eu vou colocar, por exemplo, uma questão bem contemporânea, porque aqui eu já pus uma alusão histórica, a herança escravagista, a questão de uma falta de respeito à humanidade dos trabalhadores, uma desumanização dos trabalhadores. Ok? Aqui nesse parágrafo eu ainda vou retomar a CLT, falando que alguns dos princípios da CLT não são respeitados ainda hoje. Eu vou tornar esse repertório sociocultural produtivo. E vou mostrar quais são as consequências. As consequências, por exemplo, físicas e psicológicas. E eu sou a louca do repertório sociocultural, eu ainda vou aproveitar e colocar um repertório sociocultural falando do modelo biopsicossocial de saúde. As condições sociais afetam as condições físicas e psicológicas dos indivíduos. Vou pensar, o meu agente tem que ser o Ministério da Cidadania, o Ministério do Trabalho. Qual vai ser a ação? Campanhas informativas, falando dos direitos dos trabalhadores. O meio, televisão e rádio, que são os meios mais abrangentes no Brasil. O detalhamento. Por que eu escolhi esses 2 meios? Porque, entre outras coisas, é muito comum que os trabalhadores, em condições análogas à escravidão, estejam em áreas isoladas, às quais, por exemplo, a internet não chega, mas o sinal de rádio chega. O sinal de televisão chega. E qual é o meu objetivo? Eu vou informar sobre os sinais do trabalho escravo para que esses trabalhadores possam procurar ajuda. Ou seja, eu só fiz isso aqui, tópico, estrutura geral. Isso aqui, é um projeto de texto específico usando tudo que veio antes. Para você decidir esse projeto de texto específico, se você treinou comigo e é meu aluno aqui no YouTube ou no mundo real, a propósito, deixa aqui nos comentários de onde você me conheceu. Foi aqui, foi no Instagram, foi em um cursinho em Belo Horizonte, um cursinho em Brasília, um cursinho onde? Coloca aqui, mais ou menos mais uns 10 minutinhos. Jana, mas não é pouco tempo? Não, porque você já começou a fazer essa estrutura antes. Aqui, até agora, a gente tem 45 minutos. Isso aqui é apenas a preparação do seu texto. Mas óbvio que eu estou arredondando algumas coisas para cima. Essa análise inicial você vai usar uns 5 minutos.
Esse projeto de texto geral, 5 minutos. Eu estou arredondando para cima para o pior dos mundos. Levando isto em consideração, a gente chega num probleminha. Existem alunos que gostam de fazer rascunho, revisar e fazer a versão final. Tem alunos que passam do projeto de texto específico para a revisão, para a versão final. Eu não sei qual é o seu perfil, mas eu vou considerar aqui um aluno que faz o caminho mais tradicional. Fazer um rascunhão geral com uns 30 minutos. E não é que você vai só revisar e depois passar a limpo. Aqui, ó, você já faz os dois ao mesmo tempo. Então, rascunhar para revisar, nesse rascunho, eu sugiro que você leve mais ou menos uns 30 minutos. Revisar e passar a limpo, mais uns 30 minutos. Entre o rascunhar e o revisar e passar a limpo, deixa eu até escrever passar a limpo, a minha sugestão é que você dê um tempo aqui. Eu vou até colocar uma estrelinha com uma cor mais diferentona, em laranja, porque aqui, gente, é a hora de vocês respirarem. Vai fazer uma outra prova, vai fazer um xixi, vai beber uma água, viaja um tiquinho, abaixa a cabeça, descansa, esqueça o texto que você rascunhou. Qual é a ideia? Se você esquecer o texto que você rascunhou, fica mais fácil de você pegar os erros que estão aqui. E aí, neste momento, eu sugiro que vocês assistam todos os vídeos em que eu corrijo redação. Eu quero que você faça as perguntas que eu faço para vocês quando eu corrijo redação aqui. Então, aqui, ó, gente, vai fazer uma outra coisa, vai fazer a prova de linguagens, vai fazer a prova de humanas, revisa a questão que você deixou para trás. Aqui, eu quero que você dê um tempo para o texto e para você descansar. E aí você vai revisar, mas você não vai só revisar, você vai revisar já passando a limpo. Nesse geralzão aqui, gente, demos para vocês 1h45 para você fazer a redação mais perfeita, maravilhosa do mundo. Entretanto, eu estou superestimando o tempo de fazer redação. Acho que dá perfeitamente para vocês fazerem isso tudo com 1h30. E, acima de tudo, se você gastou menos tempo na análise inicial, não é para você ficar esperando dar 10 minutos, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você gastou menos tempo do que os 10 minutos, usa para o próximo passo. Isso daqui é uma meta, isso daqui é o máximo que eu sugiro que você gaste, ok? E quanto mais tempo você economizar aqui, quanto mais você automatizar a análise e o projeto de texto, mais tempo sobra para o seu texto aqui embaixo. Ó, deixa seus comentários aqui embaixo, me conta como você faz a prova, como você aprendeu a economizar tempo. Se você acha que eu fui boazinha demais com o tempo ou eu fui megera demais, concorda, discorda, este canal precisa do seu retorno para continuar produzindo com constância, qualidade, densidade e um sorriso no coração. Aproveita que você está por aqui, deixa um like aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative as notificações, afinal de contas, quarta-feira que vem já temos um novo vídeo. Segundas, quartas e sextas temos produção novinha para vocês. Um beijo e até!